Muito bom dia a todos. Espero que esteja todo mundo bem. Hoje nós não vamos usar o Meet. Eu estou trazendo aqui para vocês esse pequeno vídeo e uma explicação de como será a nossa aula de hoje. Na última vez que eu coloquei material, nós estávamos falando sobre a importância da reflexão filosófica e como essa reflexão se dá no processo do conhecimento. E é muito importante entender que a filosofia, enquanto um pensamento sistemático, ela segue normas precisas, ela segue passos, é aquilo que nós chamamos de passos epistemológicos, né? Passos do conhecimento. E no material da aula anterior, nós questionamos um pouco, a partir desse pressuposto, do pressuposto da reflexão, as origens do nosso próprio pensamento. Veja, por que você pensa como você pensa? Suas crenças, sua visão de mundo, conceitos como justiça, lealdade, fidelidade, equipe, confiança. Então, ideias como essa que o pensamento filosófico ele nos ajuda a um pouco aquilo que eu gosto de chamar de discernimento. E isso, direta ou indiretamente, faz com que nossas decisões no cotidiano elas possam ter um pouco mais de segurança e possam ser decisões criteriosas. Em um mundo de tanta fake news, de tanta notícia falsa, não se pode ficar com uma primeira opinião. Entendem? Quantas vezes nós, todos nós, não já nos equivocamos na vida porque ouvimos o que não devíamos ouvir, tiramos conclusões apressadas e não fomos conversar com a outra pessoa. E até tivemos inimizade. Então, quando nós trazemos uma reflexão como essa, nós estamos pensando o capítulo 2 do livro, da página 20 até a página 31, de 20 a 31, capítulo 2, o que é filosofia. Que, veja, aqui nós não temos pressa, nossa ideia não é correr, mas a nossa ideia é dar passos seguros, firmes. Então, quando nós vamos pensar, por exemplo, o que nós estamos falando é daquilo que está lá na página 23, que nós chamamos de atitude filosófica. O fazer perguntas. Lembram que eu li para vocês, lá no outro material, uma citação de Merleau-Ponty, que está na página 24, quem é o filósofo? E é muito interessante voltar e dar uma relida lá nessa parte, quem é o filósofo, para perceber que o filósofo é uma pessoa comum. O filósofo é você, sou eu, é aquele que, num primeiro momento, ele não está contente com a realidade. E ele não se satisfaz com qualquer explicação. E ele quer saber não só o porquê das coisas, o que é que está por trás das coisas, mas ele quer uma resposta clara, objetiva, direta. Por isso que, já na página 25, ele traz essa ideia que a filosofia é um pensamento sistemático, trabalha com enunciados precisos e rigorosos. Enunciados são conceitos. Verdade, ética, respeito, direitos humanos, amor, ressentimento, frustração, alegria, felicidade. Em tempos de relações tão líquidas, como diz Bauman, que não tem muita solidez, como pensar uma relação a partir de elementos do dia de hoje? Você confia em alguém? Não? E se eu te perguntar o que aconteceu, você vai narrar um caso de uma traição, você confiou em a pessoa
mentiu para você, você confiou e a pessoa tramou contra você. É importante que esses conceitos para nós estejam bem claros. Vejam, não vamos ser melhores ou piores. Não vamos ser ricos com isso. Mas precisamos ser pessoas sensatas, pessoas de bom senso. Gramsci, Antonio Gramsci, filósofo italiano, ele traz a ideia de que nós subimos uma escadinha, né? Nós estamos no senso comum, todo mundo nasce no senso comum. Ideias preconcebidas, repetições, falta de questionamento. Quando nós nos encontramos com esse pensamento filosófico, quando nós nos encontramos com esse mundo dos conceitos, nós somos levados a sair do senso comum para o bom senso. É um segundo degrauzinho. Ele fala num terceiro, que é coisa para mais anos de nossas vidas, que ele chama de consciência filosófica. Particularmente eu trabalho para que vocês, meus alunos, tenham bom senso, sejam pessoas de bom senso. Eu, parafraseando a fala de Merleau-Ponty, lá na página 24 do livro, eu acredito que seja essa a maior herança para nós. O conhecimento, ele não pode simplesmente ser uma instrumentalização. Ele tem que ser algo prático. Em que prático, professor? Em que praticidade? Na minha própria vida, nas minhas relações com quem está à minha volta. Respeito, carinho, me colocar no lugar do outro, escutar. Então, quando a gente diz que a filosofia trabalha com enunciados precisos e rigorosos, eu estou partindo desse princípio. Ela busca um encadeamento lógico das ideias. Quando eu estou falando de algo e vou me referir a outra coisa, tem que ter sentido, não pode ser algo diferenciado. Percebam que às vezes a gente conversa com alguém e depois você diz, caramba, fulano não diz coisa com coisa. Começa a falar de algo, entra em outra coisa que não tem nada a ver, não consegue fazer a ligação entre as ideias. Tá vendo? É isso que eu estou refletindo a página 25. Hoje eu quero trazer algumas ideias e no final a atividade da página, para a gente encaminhar o processo. E os conceitos e as ideias, elas têm que partir de provas. Provar é dizer que aquilo faz sentido. É dizer que tem fundamento. Quando você lê uma história, quando você vê uma série, quando você assiste um filme, quando você vê uma novela e também quando você assiste o jornal, seja ele de que emissora for. Para que você possa, a partir de elementos teóricos que a filosofia traz, ter um senso de valor. É muito importante ter um senso de valor. Acreditar e, acima de tudo, gente, e eu acredito que isso talvez seja até o mais importante, a capacidade de estar mudando, de entender que as ideias podem mudar, que as pessoas podem mudar, que as situações podem mudar. Entendem? A lógica nossa é essa. E aí, o outro ponto importantíssimo, que é exigido uma fundamentação racional do que se pensa. Então, fundamentação racional tem relação com reflexão radical, que vem da raiz. Radical é de raiz, profunda. Muitas vezes nós ficamos num conhecimento um tanto que superficial, lemos a orelha do livro. Eu tenho, vez por outra, nas correções dos trabalhos, das atividades, principalmente quando se pede para fazer resumo, e aí não se lê ou não se assiste o vídeo por completo, se pega uma fala isolada ou um texto isolado e copia e coloca lá. Aí quando a gente vai fazer a prova, que é ler e colocar nesses critérios, tem reflexão, tem sentido, tem relação? Não tem. Aquele material que eu coloquei, como ler textos filosóficos, posso até colocar novamente no grupo, como ler textos filosóficos, tem uma sacada importantíssima para o que eu estou falando. Nosso raciocínio, aquilo que eu falo, aquilo que eu escrevo, ele precisa ter começo, meio e fim. A lógica, o pensamento filosófico traz essa ideia. Veja,
depois desse processo, nossas opiniões e nossas crenças podem ter sentido. E aí eu quero insistir em alguma coisa que a autora do livro, a professora Mariana Chauí, propõe, e eu já propunha isso há um certo tempo. Não é tratar de achismos. Não é dizer eu acho que. Não. É deixar de lado esse eu acho e usar eu penso que, eu acredito que. Olha como tem bem mais fundamento. Eu acredito que é dessa maneira. Eu penso que é dessa maneira. Por quê? Porque você já fez todo aquele exercício que a gente está descrevendo. E aí, na página 26 e na página 27, nós vamos ter em busca de uma definição da filosofia, a definição do conceito. E aí ele propõe 4 momentos importantíssimos. Então, o ponto 1, a visão de mundo de um povo, de uma civilização ou de uma cultura. Então, a filosofia como isso aí, enquanto fenômeno grego, enquanto algo tipicamente grego. Alguns autores usam a expressão o milagre grego. Filosofia enquanto uma sabedoria de vida também. Nós vamos também ouvir muito isso. Qual é a sua filosofia de vida? Então, esse sentido está nesse contexto da sabedoria. Uma outra questão, que é a que a gente trabalhou agora há pouco, que seria a filosofia enquanto esforço racional para conceber o universo como uma totalidade ordenada e dotada de sentido. Muito importante esse ponto, inclusive no texto ele é um dos maiores, e isso lembra muito a concepção da cosmologia do início da filosofia grega, a lá Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, buscar uma essência, um arqué, uma ideia primordial, a partir da qual, ou o elemento primordial, a partir do qual todas as coisas passam a existir. É a cosmologia. E o ponto 4, que já está na página 27, que seria uma fundamentação teórica crítica dos conhecimentos e das práticas. Percebam, nós estamos rodeados de conhecimentos. Eu estou aqui diante do celular, um computador ao lado, um livro, que é também fonte de conhecimento, numa sala que tem uma lâmpada, que tem um ar-condicionado, que tem uma impressora, que tem um marca-texto, que tem o álcool em gel. Conhecimento está em todos os lugares. E aí a filosofia, enquanto questionadora desse conhecimento, buscadora desse conhecimento, que ela é amiga da sabedoria, ela tem uma função teórica, nós falávamos dos conceitos, e aqui destaco especialmente um quadrinho que tem na página 27, 4 pontos que você deve ler e meditar com cuidado. Ocupações da filosofia como fundamentação teórica e crítica. É um resuminho desse ponto 4, onde ele propõe 4 situações. Relação de causa e efeito, ação e reação, valores éticos, religiosos, artísticos, políticos, ideológicos. E um ponto que está na página 28, que em toda a minha vida enquanto estudante de filosofia e depois como professor desde 1998, ensinando turmas e mais turmas de filosofia, essa questão da utilidade, para que serve a filosofia. Nós vamos questionar e levar essa ideia para eu chamo de utilitarismo cotidiano. Nós não podemos simplesmente sempre estar olhando para as coisas, vendo uma coisa útil. Essa reunião não foi produtiva, não houve produtividade, porque não teve nada concreto. Sim, mas nós nos encontramos, mesmo que remoto, nós trocamos ideias, se não todos estavam com a câmera ligada, alguns ligaram, outros não, estávamos no chat. Então esse momento da vivência, ele é tão importante quanto se fosse para produzir um relatório. Muita gente já tem essa neura,
quando termina a aula, professor, e a atividade? Passou o quê? Ah, passou nada não. Ah, então a aula não teve utilidade. Gente, não é bem assim. Então, também a filosofia, ela entrou nessa vibe aí, assim como, a matemática serve para isso. Ninguém está preocupado com o que a matemática serve. Ninguém está preocupado com o que o português serve. Mas se preocupa, para que filosofia? E eu gosto de dizer, para tudo. Para a vida, para a existência, para o meu entendimento, para me ver melhor enquanto pessoa, enquanto ser humano. Porque quando eu me vejo melhor enquanto pessoa, enquanto ser humano, eu consigo olhar os outros assim também. Eu saio do meu egocentrismo, da minha síndrome da Xuxa, ou sei lá de quê, síndrome do centro. E aí, na página 29, tem a nossa atividade, que ela está lá com 8 questões, é a parte que está lá em síntese, são 8 questões, que é uma espécie de resumo do capítulo, daquilo que eu, rapidamente, em 15, 20 minutos, passei para vocês. Importante a leitura, e as dúvidas encaminhem para o WhatsApp, tá bom? Eu vou colocar esse vídeo lá no canal para vocês, vou mandar o link e desejar um bom dia. Acredito que na semana que vem nós vamos estar juntos no Meet, tá bom? E aí nós vamos continuar avançando. Então, só repetindo, nós estamos trabalhando, vamos trabalhar, que já tínhamos começado o capítulo 2, o que é filosofia, começa na página 20 e vai até a página 31. Tá bom? A atividade é a da 29. Porque depois tem um texto na página 30, mas esse texto é o texto que eu vou discutir com vocês pelo Meet na próxima semana. Tá bom? Então, uma boa sexta-feira para vocês, um bom fim de semana, bons estudos, boas aulas e um grande abraço. Deus abençoe todos vocês.